E se você achasse petróleo no Brasil? Não no meio do oceano, não num deserto distante, mas exatamente embaixo do terreno da sua casa, do seu quintal, do lugar onde você mora todo dia. Imagina a cena: vida normal, conta pra pagar, rotina igual a de sempre, até que alguém aparece dizendo que encontraram petróleo ali embaixo. Automaticamente a cabeça vai longe: dinheiro infinito, riqueza instantânea, vida resolvida. Só que é aí que começa o choque com a realidade, porque esse "e se" é muito mais estranho do que parece. A primeira curiosidade que quase ninguém pensa é simples e desconfortável: esse petróleo não é seu, mesmo estando no seu terreno. No Brasil, o subsolo não pertence ao dono da terra, ele pertence ao país. Isso muda completamente o jogo. A partir daí surgem perguntas que ninguém costuma responder direito. O governo pode simplesmente entrar no seu terreno, cercar tudo e mandar você sair? Você recebe alguma indenização ou só um obrigado e tchau? Sua casa pode virar área proibida, com gente vigiando, caminhão passando, barulho dia e noite? E mais, isso acontece rápido ou demora anos? Porque tem outro detalhe curioso: achar petróleo não significa começar a ganhar dinheiro no dia seguinte. Na verdade, pode significar anos de espera, burocracia, estudo, papelada, enquanto sua vida fica parada no meio do processo. E tem mais: e se o petróleo for pouco? E se não compensar explorar? Nesse caso, você não fica rico, mas já teve seu terreno mexido, sua rotina alterada e sua paz bagunçada. Agora pensa no outro extremo: e se for muito petróleo? Aí a história muda de nível. Entram empresas gigantes, decisões políticas, interesses que não passam nem perto da sua opinião, e você vira o centro de algo grande sem ter controle quase nenhum. Outra curiosidade que pouca gente imagina é que você pode ganhar algum dinheiro sim, mas geralmente não é essa fortuna de filme que todo mundo sonha. Muitas vezes é um valor fixo, uma compensação, algo que não muda a sua vida para sempre, enquanto o petróleo movimenta bilhões longe de você. E isso levanta uma pergunta incômoda: será que achar petróleo no seu terreno é sorte ou é dor de cabeça? Porque junto com isso vem barulho, fiscalização, risco ambiental, gente estranha circulando e uma atenção que você nunca pediu. E ninguém te prepara para isso. Esse vídeo não é sobre fantasia nem sobre teoria maluca, é sobre o que realmente poderia acontecer com a sua vida se esse "e se" virasse realidade no Brasil. Passo a passo, sem romantizar, sem complicar, só encarando o cenário como ele é. E o mais curioso de tudo é que no fim das contas o maior impacto talvez não seja o dinheiro, mas o quanto sua vida deixaria de ser só sua. E conforme a gente avança nessa história, você vai perceber que esse é um daqueles casos em que a pergunta não é quanto eu ganho, mas o que eu perco se isso acontecer. Agora vem a parte que quase ninguém imagina quando pensa nesse cenário. Depois da descoberta, nada acontece rápido. Não é filme, não é notícia de última hora resolvendo tudo. A primeira coisa que entra em cena é o tempo. E tempo no Brasil significa espera. Técnicos aparecem, medições são feitas, o terreno vira objeto de estudo, e durante esse período você ainda mora ali, mas já não sente que o lugar é realmente seu. Cada visita levanta uma curiosidade nova. Quem são essas pessoas? O que elas sabem que você não sabe? E o que exatamente estão procurando debaixo da sua casa? Porque encontrar indícios de petróleo não é a mesma coisa que confirmar que ele pode ser explorado. Às vezes o petróleo existe, mas está fundo demais, caro demais ou em quantidade pequena demais para justificar qualquer coisa. E aí surge um cenário estranho. Você não ficou rico, mas sua vida já mudou. Agora imagina o outro lado, quando os estudos confirmam que tem petróleo de verdade ali. Nesse momento, entram decisões que passam longe de você. Licitações, contratos, empresas, discussões que acontecem em escritórios e salas que você nunca vai pisar. E aqui entra uma curiosidade que muita gente erra. Não é automaticamente uma empresa estatal que aparece na sua porta. Podem entrar empresas privadas, consórcios, interesses misturados, tudo dentro da lei. Enquanto isso, você começa a perceber que sua casa virou um ponto estratégico. A rotina muda. Horários, barulho, circulação de gente, fiscalização. Mesmo que você receba alguma compensação financeira, ela não vem como prêmio, vem como cálculo. Quanto vale usar seu terreno? Quanto vale o impacto? Quanto vale te manter ali ou te tirar dali? E nem sempre essa conta favorece você. Outra curiosidade incômoda é que você não escolhe quase nada. Você não escolhe quando começa, quando termina, nem se prefere que não aconteça. A decisão é maior do que você. E aí surge uma pergunta que prende qualquer um. Se você pudesse escolher, você realmente aceitaria? Porque tem casos em que o terreno valoriza, mas tem casos em que ele praticamente perde sua função original. Sua casa deixa de ser casa e vira entorno de exploração. E mais, tudo isso acontece enquanto o dinheiro grande circula em outro nível, muito acima da sua realidade. É aí que muita gente percebe tarde demais que o petróleo muda o país, movimenta bilhões, mas a vida de quem está em cima dele nem sempre acompanha essa riqueza. E quanto mais a exploração
exploração cresce, mais aparecem outros fatores que quase ninguém pensa no começo. Risco ambiental, restrições, zonas de segurança, limites legais. O lugar onde você mora passa a ter regras que não existiam antes. Você não perde tudo, mas também não manda mais como antes. E essa é a virada silenciosa dessa história. Achar petróleo não é um evento, é um processo longo que vai te envolvendo aos poucos até o momento em que você percebe que sua vida virou parte de algo muito maior do que você imaginava quando ouviu aquela frase simples: tem petróleo aqui embaixo. Em algum momento dessa história toda, a pergunta que fica martelando na cabeça é inevitável. Tá, mas e o dinheiro? Onde eu entro nisso? Porque até agora parece que todo mundo ganha alguma coisa menos você. E a curiosidade começa justamente aí. No Brasil, quando o petróleo é explorado, existe sim dinheiro envolvido para quem tá na superfície. Mas ele não vem do jeito que a maioria imagina. Não é um caminhão de dinheiro chegando, não é porcentagem dos bilhões, não é você virando sócio do poço. O que existe são compensações calculadas, indenizações e, em alguns casos, participação indireta que depende de muitos fatores. E o primeiro choque é entender que não existe um valor padrão. Tudo depende do tamanho da área afetada, do tempo de uso, do impacto na sua vida e principalmente do que a exploração realmente precisa do seu terreno. Se o poço fica só embaixo, profundo, sem grandes interferências na superfície, o valor tende a ser menor. Se sua casa precisa virar base, acesso, área de apoio ou zona de segurança, aí o cenário muda, mas não necessariamente para algo incrível. Muitas vezes o dinheiro vem como um acordo que parece bom no começo, mas que diluído no tempo não transforma a sua vida. Outra curiosidade importante é que esse dinheiro quase nunca chega rápido. Ele passa por avaliações, laudos, negociações e enquanto isso sua rotina já está sendo impactada. E tem mais, existe um detalhe que pouca gente fala. Você pode receber dinheiro e mesmo assim perder valor patrimonial. Sua casa pode valer menos no mercado, sua tranquilidade diminui e aquela ideia de vender tudo e ir embora nem sempre é tão simples quanto parece. E agora vem a parte mais desconfortável. Tem situações em que o governo pode optar por desapropriar a área. Nesse caso, você recebe um valor calculado, não o valor emocional, não o valor dos sonhos, só o valor técnico. E esse valor pode ser justo no papel, mas frustrante na vida real. E enquanto isso, o petróleo continua lá, gerando cifras que você nunca vai ver diretamente. Isso leva a uma pergunta que segura qualquer pessoa até o final do vídeo. Será que financeiramente vale a pena? Porque em alguns poucos casos, sim, a pessoa melhora de vida, quita dívidas, muda de patamar. Mas em muitos outros, o dinheiro entra como um alívio temporário, não como uma virada definitiva. E aí surge uma curiosidade cruel. Quem realmente ganha com o petróleo não é quem mora em cima dele, é quem controla a exploração. Você participa do efeito colateral, não do centro do lucro. E quanto mais você entende isso, mais esse e se vai perdendo o brilho mágico e ganhando um peso real. No fim das contas, o dinheiro existe, mas ele vem com custo, demora, limites e frustrações que ninguém imagina quando pensa na palavra petróleo. E a grande virada dessa parte é perceber que achar petróleo pode até colocar dinheiro no seu bolso, mas dificilmente coloca você no controle da própria história. Depois de tudo isso, a história se divide em alguns finais possíveis, e nenhum deles é exatamente aquele final de filme que a gente imagina no começo. O primeiro cenário é o raro, o que todo mundo sonha. A exploração dá certo, o impacto é controlado, a compensação financeira é suficiente para mudar a sua vida de forma real, você consegue sair dali no momento certo e recomeçar em outro lugar. Não é luxo extremo, não é ostentação, mas é estabilidade, é paz, é sensação de que no fim valeu a pena. Só que esse final não é o mais comum. O segundo cenário é o mais silencioso e talvez o mais frequente. O petróleo existe, é explorado, o dinheiro entra aos poucos, resolve algumas coisas, mas a vida nunca mais volta a ser simples. A casa muda, o entorno muda, a rotina muda e você passa a viver ao lado de algo que não controla. Não é um desastre, mas também não é vitória. É adaptação constante. E aí vem o terceiro cenário, o que quase ninguém imagina quando começa a pensar nesse e se. A exploração não compensa, o projeto é abandonado ou reduzido e o lugar fica marcado por algo que nunca se concretizou. Você não ficou rico, não ganhou quase nada, mas também não recuperou totalmente o que tinha antes. O terreno perdeu valor, a tranquilidade foi embora e a promessa virou só uma lembrança estranha. E existe ainda um quarto cenário, mais raro, mais real, quando o petróleo vira problema, conflito, disputa, processos, restrições ambientais e tensão constante. Nesse caso, a pessoa percebe que preferia nunca ter ouvido aquela frase lá do começo. E é aí que esse vídeo se fecha de verdade, porque depois de passar por todos esses caminhos, a grande curiosidade final não é sobre petróleo
petróleo, dinheiro ou governo. É sobre sorte. Será que achar petróleo no seu terreno é sorte ou azar? A resposta honesta é que depende menos do petróleo e mais do quanto isso tira ou devolve o controle da sua vida. No Brasil, esse "e se" não transforma você em protagonista de uma história de riqueza, ele transforma você em parte de algo maior, onde decisões são tomadas longe de você. E quando tudo termina, o que sobra não é o poço, nem o dinheiro, nem a notícia. É a vida que segue diferente. Às vezes melhor, às vezes pior, mas quase nunca igual. E talvez a maior curiosidade de todas seja essa. Existem coisas que parecem sorte demais para ser verdade, porque cobram um preço que a gente só descobre depois. E agora que você sabe como isso realmente funciona, fica a pergunta que fecha esse "e se". Se pudesse escolher, você cavaria ou deixaria o chão exatamente como tá?